Ele era apenas o zelador, invisível para a maioria, ignorado por muitos, até que dia, Fikes apretou o chamu para lutar. Apenas por diversão, eles disseram apenas uma piada, mas o que se seguiu, ninguém na academia poderia ter previsto. Este é o momento em que homem subestimado lembrou a todos, nunca julgue pelas aparências. Fique comigo porque esta história vai te deixar sem palavras. O Fikes apreda pediu a zelador negro para lutar com ele por diversão, o que aconteceu em seguida silenciou toda a Academia de Artes Marciais. E voce aí limpando, que tal uma demonstração rápida, gritou Derek Mitchell do centro do tatame, seu Fikes apreta brilhando sob as luzes fluorescentes da academia. Aposto que voce nunca viu uma luta de verdade na vida, certo? James Washington parou de esfregar o chão e lentamente ergueu o olhar. Aos 42 anos, ele trabalhava como zelador naquela academia há apenas 3 semanas, sempre chegando depois do horário, quando os alunos já haviam saído. Mas naquela noite de quinta-feira, o treino das turmas avançadas tinha passado do horário habitual. Não quero incomodar o Sr. Sensei? James respondeu calmamente, voltando a esfregar uma mancha teimosa no chão. Só terminando aqui para vocês poderem voltar. Derek soltou uma gargalhada teatral que ecoou pela academia. Todos olham para isso. O cara está com medo até de pisar no tatame. Os 8 alunos presentes viram nervosamente, alguns claramente desconfortáveis com a situação. O que Derek não sabia era que James havia passado os últimos 20 anos tentando esquecer completamente como ele realmente era. 20 anos desde que ele deixou o ringue após um acidente que mudou sua vida para sempre. 20 anos guardando um segredo que nem mesmo sua filha adolescente conhecia. Vamos, cara, Derek continuou aproximando-se dele com aquele sorriso arrogante que ele usava com os iniciantes. Apenas uma pequena demonstração, aposto que você nem sabe fazer uma guarda básica. Que tal mostrar aos meus alunos a diferença entre alguém que treina e alguém que apenas limpa? James sentiu aquela sensação familiar no peito, como um músculo adormecido sendo despertado após anos de inatividade. Seus olhos encontraram os de Derek brevemente, e por uma fração de segundo, algo passou entre eles que fez o instrutor dar um passo involuntário para trás. Apenas uma demonstração educativa, Derek insistiu, agora tentando esconder a súbita incerteza em sua voz. Nada muito sério, apenas para mostrar aos iniciantes por que é importante respeitar a arte marcial. James colocou o balde no chão e se levantou lentamente. Seus movimentos tinham uma fluidez estranha para alguém que supostamente nunca havia pisado em um tatame antes. Ao redor da academia, os alunos pararam de treinar, percebendo que algo estava acontecendo. Tudo bem, James disse finalmente, sua voz calma como a superfície de um lago antes de uma tempestade. Mas quando terminarmos, você vai pedir desculpas a todos eles por transformar o tatame em um circo. Derek riu, mas desta vez o som era um pouco forcado. Pedir desculpas, cara? Você vai ser o único a pedir desculpas ao chão quando o encontrar. O que nenhuma daquelas pessoas sabia era que James Washington já tinha sido James Silent Storm Washington, 5 vezes campeão mundial de artes marciais mistas. Ele havia se aposentado no auge de sua carreira após um acidente que custou a vida de seu melhor amigo e parceiro de treino. Desde então, ele havia jurado nunca mais lutar. Mas algumas promessas são feitas para serem quebradas quando a dignidade está em jogo. Se você está gostando desta história de superação e justiça, não se esqueça de se inscrever no canal para descobrir como um simples momento de preconceito se transformaria na lição mais humilhante da vida de Derek Mitchell. Derek ajustou seu Fikes apreta com um gesto teatral, claramente saboreando cada segundo de atenção. Todos reúnam-se. Vocês estão prestes a ver uma demonstração praticada porque existe uma hierarquia no mundo das artes marciais. James observou enquanto os 8 alunos formavam um semicírculo ao redor do tatame. Alguns pareciam ansiosos pela demonstração, outros visivelmente desconfortáveis. Uma jovem asiática com cabelo preso murmurou algo para seu colega ao lado, que apenas balancou a cabeça em desaprovação. Olhem todos, Derek continuou, gesticulando dramaticamente. Aqui temos um exemplo perfeito de alguém que nunca entendeu que existem lugares apropriados para certos tipos de pessoas. Academias de elite não são para bem, vocês sabem. James sentiu aquele arrepio familiar no peito, o mesmo que ele havia sentido 20 anos atrás quando ouviu comentários semelhantes sobre lutadores que não pareciam campeões. A diferença era que agora, aos 42 anos,
Ele había aprendido a transformar a raiva en combustible para algo muito mais poderoso do que socos. Sensei Derek, a jovem asiática interrompió tímidamente. Tal vez possamos continuar nosso treino normal. Está ficando tarde. Sarah Chun voce está cuestionando minha metodologia de ensino. Derek acortó bruscamente. Séntese y observe. Voce vai aprender mais nos próximos 5 minutos do que um mês de treinamento convencional. James notou como Derek usou o nome completo da garota, uma clara demonstração de autoridade. Ele também reconheceu o olhar de medo nos olhos dela, o mesmo olhar que ele havia visto no espelho 2 décadas atrás quando acordou em pânico lembrando do acidente que tirou a vida de Tony Hammer Rodrigues, seu melhor amigo e parceiro de treino. Tony había morido por causa dele. Era simples assim, uma série de socos que James havia jogado com força excessiva durante o sparring. Tony caiu, bateu a cabeça no chão de uma maneira estranha e nunca mais acordou. A investigação concluiu que foi um acidente, mas James sabia a verdade. Ele havia perdido o controle por causa da pressão e dos comentários racistas da plateia naquela noite. Então, zelador, Derek Zombu, que tal mostrar aos meus alunos como fazer uma guarda básica? O isso é muito complicado para alguém que só sabe empurrar um esfregao. Risadas ecoaram pela academia, mas James permaneceu imóvel. Seus olhos se fecharam brevemente e por um momento ele estava de volta naquele ringue em Las Vegas, ouvindo os mesmos tipos de comentários que mudaram sua vida para sempre. Qual é o problema? Voce está com medo? Derek insistiu, agora circulando James como um predador. O Voce vai ficar parado como um poste, como faz como um rodo o dia todo. Foi então que Derek cometeu seu primeiro erro fatal. Ele empurrou James levemente no ombro, um toque aparentemente inofensivo, mas que carregava toda a arrogância de alguém que nunca havia enfrentado consequências, reis por suas acoes. James absorveu o empurrão sem mover um centímetro. Seus pés permaneceram plantados no chão como raízes de carvalho, e Derek sentiu como se tivesse tentado empurrar uma parede de concreto. O sorriso arrogante do instrutor vacilou por uma fracção de segundo. Interessante, James murmurou mais para si mesmo do que para Derek. Faz tempo que alguém não tenta me provocar assim. Havia algo na voz de James que mudou a atmosfera. Não era ameaça ou raiva, era a calma assustadora de alguém que havia trilhado vales muito mais sombrios e emergido transformado. Derek, incapaz de interpretar os sinais de perigo, dobrou a aposta. Vocês ouviram isso, pessoal? Ele acha que é interessante, que tal mostrarmos a ele a diferença entre pensar e saber? O que Derek não percebeu era que cada palavra e gesto humilhante estava despertando algo em James que estava adormecido por 2 décadas, não raiva ou sede de vingança, mas algo muito mais perigoso, a lembrança cristalina de quem ele realmente era quando parou de se esconder. Sarah Chun observou a Kena com crescente desconforto. Havia algo na maneira como o zelador respirava, na maneira como seus músculos se tensionavam quase imperceptivelmente, que ela lembrava dos documentários sobre grandes predadores que ela assistia no Discovery Channel. A calma antes do ataque. Última chance, amigo, Derek anunciou, agora claramente irritado com a falta de resposta de James. O Voce aceita a demonstração como um homem. O chamo a segurança para te escoltar para fora. E adivinhe, Voce perdeu o emprego também. James abriu os olhos lentamente. Quando seu olhar encontrou o de Derek, o instrutor sentiu arrepio percorrer sua espinha, como se tivesse acabado de despertar dragão que pensava ser lagarto inofensivo. Tudo bem, James disse finalmente, sua voz baixa, mas carregada de uma autoridade que fez todos os presentes silenciarem instantaneamente. Mas quando terminarmos, quero que você explique aos seus alunos por que transformou lugar de aprendizado em circo de humilhacao. Derek riu, mas desta vez o som era nervoso. Explica? Cara, Voce vai ter muito o que explicar quando estiver no chão. O que nenhum deles sabia era que James havia passado os últimos 20 anos não apenas fugindo de seu passado, mas aperfeiçoando controle emocional que havia transformado sua antiga raiva destrutiva em algo muito mais refinado e devastadoramente eficaz. Cada nova humilhacao apenas alimentava uma força silenciosa dentro dele, uma determinação fria que seus antigos oponentes conheciam bem, mas que Derek estava prestes a descobrir da pior maneira possível.
Derek ajustó su postura claramente satisfecho como silencio respetuoso que había caído sobre la academia. 6 o 8 alumnos formaron un círculo perfecto alrededor del tatame, algunos ansiosos por la demostración, otros visiblemente desconfortables con la situación que se desenrolaba diante de ellos. Todos voces estaban prestes a testimoniar un malicao que vale más do que 6 meses de entrenamiento. Derek anunció teatralmente, extendiendo los brazos como un showman. A diferencia entre aquellos que dedican sus vidas a las artes marciales y aquellos que apenas ven limpa mocha donde los verdaderos lutadores andan. James permaneció inmóvil no centro del tatame, mas algo había mudado en su respiración. Sus ojos se fecharon brevemente, y por un momento el enao estaba más en la academia en Denver. Él estaba de vuelta al Gimnasio Nacional de Las Vegas, 22 años atrás, ouvindo comentarios idénticos da platea antes de su luta pelo título mundial contra Victor the Demolition Man Petrov. Hola aquel neguinho, alguém na arquibancada había gritado naquela noite distante. Aposto que el enao vai durar 3 rounds contra un lutador de verdade. James había vencido por nocaute técnico no segundo round, mas a vitória le costara caro. Apresado dos comentarios racistas o había feito perder o controle durante haya cesado de sparring seguinte, resultando una muerte accidental de Tony Rodríguez. En tal zelador, Derek Zombo, agora circulando James como un predador, que tal mostrar a os meus alunos como não fazer uma guarda básica. Ou isso é muito complicado para alguém que só sabe empurrar um esfregao. Foi então que Sarah Chinao conseguiu mais ficar em silêncio. A Faixaroxa de Jiu-Jitsu de 22 anos e mestranda em Psicologia do Esporte havia passado os últimos 2 anos documentando casos de discriminação no esporte para sua tese. O que ela estava testemunhando era um material acadêmico valioso, mas também profundamente perturbador. Sensei Derek, ela interrompeu firmemente. Posso fazer uma pergunta? ¿Por qué exactamente você acha que é necessário humilhar alguém que está apenas fazendo seu trabalho? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Derek se virou lentamente para Sarah, seus olhos se estreitando com uma mistura de surpresa e irritação. Como licença, Sarah, mas como está dando a aula aqui? Você está? Ela respondeu calmamente, mas isso não deve incluir humilhação racial disfarçada de demonstração técnica. Varios alunos trocaram olhares nervosos. Ninguém nunca havia confrontado Derek assim antes. O instrutor sentiu seu rosto corar com uma mistura de raiva e vergonha. Rachel, Derek riu com força. Isso não tem nada a ver com raca. Tem a ver com respeito pela arte marcial e saber o seu lugar. James abriu os olhos lentamente. Havia alguma maneira como Sarah havia falado, na coragem de uma jovem se opondo à autoridade estabelecida, que o lembrou de sua irmã mais nova, Keisha. Ela havia tido a mesma determinação, a mesma recusa em aceitar a injustiça silenciosamente. Keisha havia morrido aos 17 anos, vítima de uma bala perdida durante um confronto policial em seu bairro. James estava competindo no Japão quando recebeu a notícia. Outra pessoa que ele amava, perdida enquanto ele buscava glória em ringues distantes. Outro motivo para abandonar tudo e desaparecer na simplicidade de uma vida anônima. Sarah, Derek disse em voz perigosamente baixa, se você não conseguir respeitar meus métodos de ensino, talvez devesse procurar outra academia. Existem lugares mais adequados para pessoas com a sua mentalidade. A ameaça pairava no ar como fumaça tóxica. Sarah sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas ela se manteve firme. Minha mentalidade está paga, sensei, e acredito que todos aqui merecem um ambiente de aprendizado baseado no respeito mútuo, não na humilhação. Foi então que James fez algo que ninguém esperava. Ele começou a sorrir. Não era um sorriso nervoso ou submisso. Era o sorriso lento e calculado de alguém que acabara de encontrar uma razão para parar de se esconder. Por 20 anos, ele havia carregado o peso da culpa por 2 mortes que haviam resultado indiretamente de seu envolvimento no mundo das lutas. Agora, vendo uma jovem corajosa defendendo princípios de justiça que ele havia abandonado décadas atrás, James Washington começou a se lembrar de como ele realmente era. Derek, James disse finalmente, sua voz carregando uma autoridade tranquila que fez todos na sala se voltarem para ele. A jovem está certa, isso não é sobre artes marciais, é sobre você tentando se sentir importante diminuindo os outros. Derek girou nos calcanhares, o rosto vermelho de indignação. Como você ousa me dar uma lição sobre artes marciais? Você nem sabe o que é dojo. James deu um passo à frente e algo fundamental mudou em sua postura.
Seus hombros se endireitaram, seu centro de gravidade baixou imperceptivelmente. E seus pés se posicionaram em uma postura que qualquer lutador experiente reconheceria instantaneamente como perfeita. Na verdade, James disse calmamente, eu sei exatamente o que é dojo, e sei que este lugar deixou de ser há muito tempo. Derek sentiu arrepio inexplicável percorrer sua espinha. Havia algo na maneira como James se movia agora, na maneira como ele ocupava o espaço, que despertou todos os seus instintos de autopreservação, mas seu orgulho ferido não o permitia recuar. Chega de conversa, Derek rosnou, assumindo sua postura de luta favorita. Vou te ensinar respeito da maneira mais difícil. Sarah observou a cena com crescente apreensão, mas também com fascínio profissional. Ela havia documentado centenas de horas de sparring em competições para sua pesquisa. E algo na maneira como o zelado se movia lembrava dos grandes mestres que ela havia estudado em vídeos históricos. A economia de movimento, a respiração controlada, a presença calma que irradiava poder contido. James fechou os olhos brevemente e permitiu que 30 anos de memória muscular ressurgissem. Cada técnica aperfeiçoada, cada vitória conquistada, cada lição aprendida nos ringues mais brutais do mundo. Quando ele os abriu novamente, Derek estava olhando diretamente nos olhos de Silent Storm Washington, 5 vezes campeão mundial de artes marciais mistas. Última chance para se desculpar, James ofereceu gentilmente. Para ela, para seus alunos e para transformar este lugar de volta em um espaço de aprendizado. Derek riu, mas o som saiu nervoso e forcado. Pedir desculpas, cara, você vai implorar por perdão quando estiver no chão. O que Derek não podia ver era que James já havia identificado todas as suas fraquezas técnicas, a guarda alta que deixava seu corpo exposto, a tendência a recuar com a perna direita primeiro, a maneira como ele telegrafava seus socos com micromovimentos do ombro. 22 anos longe do ringue não haviam apagado décadas de análise técnica refinada. Sarah percebeu que outros alunos estavam se afastando instintivamente, como animais selvagens sentindo uma tempestade iminente. Algo na energia da sala havia mudado completamente, como se o ar tivesse se tornado elétricamente carregado antes de raio. Foi quando todos riram das últimas provocações de Derek que algo inesperado começou a tomar forma na expressão de James. Não raiva o desejo de vingança, mas a calma determinação de alguém que havia encontrado uma causa digna de quebrar voto de silêncio de 20 anos. Alguns dos presentes começaram a perceber que algo extraordinário estava prestes a acontecer, mesmo sem entender completamente o que seus olhos estavam testemunhando. Derek assumiu sua postura de luta favorita, aquela que ele usava para intimidar centenas de iniciantes ao longo dos anos. Pés afastados na largura dos ombros, punhos quebrados na altura do peito, peso ligeiramente para a frente. A postura clássica de alguém que havia aprendido artes marciais em ambientes controlados contra oponentes previsíveis. James permaneceu imóvel por alguns segundos, apenas observando. Seus olhos percorreram Derek da cabeça aos pés, catalogando automaticamente cada detalhe técnico, a guarda alta que deixava suas costelas expostas, a base instável que comprometia seu equilíbrio, a tensão excessiva em seus ombros que telegrafava cada movimento antes mesmo de começar. Ainda esperando? Derek zombou, saltitando levemente nos pés. O voce vai ficar parado como poste? Foi então que James fez algo que ninguém esperava. Ele começou a se mover. Não foi uma mudança dramática, apenas reposicionamento sutil de seus pés, uma ligeira diminuição de seu centro de gravidade, seus ombros relaxando em uma linha perfeitamente horizontal. Mas para quem sabia o que procurar, a transformação foi instantânea e assustadora. Sarah Chen sentiu arrepio percorrer sua espinha. Durante 2 anos estudando biomecânica esportiva, ela havia analisado centenas de horas de filmagens de grandes lutadores. O que ela acabara de testemunhar foi a transição de homem comum para predador nato, uma mudança tão sutil quanto devastadora. Interessante, Derek murmurou, sua confiança vacilando pela primeira vez. Havia algo na maneira como James ocupava o espaço agora que despertava todos os seus instintos de autopreservação. James deu passo à frente e Derek instintivamente recuou. O movimento foi tão involuntário, tão primitivo, que vários alunos notaram. Faísca preta recuando de zelador. A dinâmica de poder na sala havia mudado completamente. Problema? James perguntou suavemente, sua voz carregando uma autoridade tranquila que silenciou a todos. Derek sentiu o sangue subir às bochechas.
Su reputación estaba siendo cuestionada na frente de seus próprios alunos. Ele não podia recuar agora, mesmo que cada fibra de seu ser estivesse gritando para ele parar e pedir desculpas. Sem problema, Derek respondeu, forcando sorriso, apenas admirando sua postura. Alguém te ensinou isso no YouTube? A piada não teve graça, ninguém riu, a tensão na sala havia se tornado quase palpável. Na verdade, James disse calmamente, eu aprendi isso em lugar chamado Ginásio Nacional de Las Vegas. Talvez você já tenha ouvido falar. Derek franciou a testa, o nome parecia familiar, mas ele não conseguia identificar a referência. Las Vegas? Que tipo de acampamento de fim de semana você fez lá? Sarah Chun discretamente pegou seu telefone do bolso e rapidamente digitou Ginásio Nacional de Las Vegas Artes Marciais. O que ela encontrou fez seu sangue gelar. Este não era apenas curso preparatório qualquer, era onde os maiores campeões de MMA do mundo das últimas 3 décadas haviam treinado. Derek, James continuou sua voz ainda calma, última chance. Peça desculpas a Sarah por questionar o direito dela de falar, peça desculpas aos seus alunos por transformar este lugar em circo. E, acima de tudo, peça desculpas a si mesmo por se tornar exatamente o tipo de pessoa que as artes marciais deveriam ensinar a não ser. A oferta de clemencia pairava no ar como fumaca. Derek poderia ter escolhido a humildade. Ele poderia ter reconhecido que havia cruzado uma linha. Ele poderia ter preservado a pouca dignidade que lhe restava. Em vez disso, ele atacou. O primeiro soco de Derek foi tecnicamente perfeito. Jab rápido e preciso, executado exatamente como ele havia aprendido nos manuais. Era o tipo de soco que funcionava contra 99% das pessoas com quem ele havia lutado ao longo dos anos. James não estava nos 99%. O movimento foi tão rápido, tão fluido, que metade dos presentes nem conseguiu processar o que havia acontecido. James simplesmente não estava onde o punho de Derek havia sido apontado. Seu corpo havia deslizado para o lado como água fluindo em torno de uma rocha, e de repente Derek estava desequilibrado, seu braço estendido no ar. Boa tentativa, James comentou suavemente, já reposicionado e perfeitamente equilibrado. Técnica limpa, velocidade adequada, mas você telegrafou o movimento com seu ombro direito. Derek girou descontroladamente, tentando localizar seu oponente. Como alguém poderia ter se movido tão rápido? Sorte de principiante, ele murmurou, mais para si mesmo do que para James. O segundo ataque veio em rápida sucessão, jab direto gancho. 3 socos ligados com a precisão de alguém que havia praticado a combinação milhares de vezes. Era sua sequência favorita, aquela que ele usava para finalizar sessões de sparring e impressionar iniciantes. Mais uma vez, James simplesmente não estava lá. Desta vez, Sarah conseguiu seguir o movimento. James havia se abaixado ligeiramente, permitindo que o jab passasse por sua cabeça por polegadas. O soco reto encontrou apenas o ar quando ele se inclinou para trás em uma curva impossível. E quando Derek lancou o gancho com toda a sua força, James deu pequeno passo para trás, fazendo com que o punho passasse a milímetros de seu queixo. Combinação interessante, James observou, ainda respirando uniformemente. Funciona bem contra pessoas que ficam paradas, mas você está deixando seu lado esquerdo completamente exposto depois do gancho. Derek estava começando a suar. Isso não era normal. Ele havia desferido milhares de socos em sua vida, e agora não conseguia acertar único em homem que supostamente nunca havia lutado antes. Pare de dançar e lute, Derek gritou, lançando uma sequência ainda mais agressiva. Foi então que James decidiu que a demonstração havia durado o suficiente. O terceiro ataque de Derek, uma combinação desesperada de socos e chutes, encontrou apenas o ar mais uma vez. Mas desta vez algo diferente aconteceu. Quando Derek se recuperou depois de errar todos os seus golpes, James estava inexplicavelmente mais perto. Como? Derek sussurrou, percebendo que havia perdido completamente o controle da distância. Derek, James disse suavemente, agora a braço de distância, você quer saber a diferença entre alguém que aprendeu a lutar em academias e alguém que aprendeu em ringues profissionais. Antes que Derek pudesse responder, James fez algo que desafiava tudo o que os presentes pensavam que sabiam sobre física, sem parecer usar nenhuma força, sem nenhum movimento repentino ou agressivo. Ele simplesmente tocou Derek no peito com a palma da mão direita. Derek voou. Ele não foi empurrado ou derrubado. Ele foi literalmente impulsionado para trás, como se atingido por uma onda invisível. Seus pés de exaramuchao, ele viajou quase 2 metros pelo ar e aterrissou de costas com impacto que fez todos na sala ofegarem. O silêncio que se seguiu foi absoluto.
Derek ficou deitado no chão por alguns segundos, olhando para o teto, tentando processar o que havia acontecido. Não havia dor, apenas a força irresistível de algo operando em nível completamente diferente de tudo que ele já havia conhecido. Isso, Derek murmurou, tentando se levantar. Isso é impossível. Sarah Chun havia parado de respirar. Em 2 anos estudando artes marciais, ela nunca havia testemunhado uma demonstração tão controlada e devastadora de poder. Não havia brutalidade nem raiva, apenas a aplicação clínica de uma técnica que ela só havia visto em lendas. Na verdade, James disse calmamente, estendendo a mão para ajudar Derek a se levantar. É bem simples quando você entende alavancagem, tempo e transferência de energia. Princípios que aprendi ao longo de uma carreira profissional de 22 anos. Derek ignorou a mão estendida e se levantou sozinho, suas pernas ainda tremendo. 22 anos? Carreira profissional em que? Sarah respondeu, sua voz quase sussurro. Você não entende quem ele é, não é. Todos se voltaram para ela, que ainda segurava seu celular com os resultados de sua pesquisa. Na tela, dezenas de artigos, fotos e vídeos confirmavam o que seus instintos já haviam percebido. James Washington, ela leu em voz alta, também conhecido como Silent Storm, 5 vezes campeão mundial de artes marciais mixtas. Considerado dos melhores lutadores técnicos da história, aposentou-se invicto após uma carreira de 20 anos após acidente que resultou na morte de seu parceiro de treino. O impacto das palavras atingiu a sala como uma bomba. Derek sentiu seu rosto empalidecer à medida que a realidade se instalava. Ele havia desafiado uma lenda viva das artes marciais. Ele havia humilhado publicamente alguém que poderia tê-lo nocauteado com movimento casual. 5 vezes campeão mundial. Derek aguejou, toda a sua arrogância evaporando instantaneamente. James assentiu em silêncio. Aposentei-me aos 29. Desde então, tenho trabalhado em qualquer emprego que encontro. Limpeza, manutenção. Empregos simples, vida simples. Sem holofotes, sem câmeras, sem necessidade de provar nada a ninguém. A transformação em Derek foi instantânea e dolorosa de se ver. O homem arrogante se foi substituído por alguém que finalmente entendeu a magnitude de sua ignorância. Eu não sabia, Derek sussurrou, se eu soubesse. Se você soubesse, teria-me tratado com respeito? James interrompeu gentilmente, mas você ainda teria humilhado algum outro zelador? Algum outro trabalhador que não tinha credenciais para se defender? A pergunta cortou mais fundo do que qualquer golpe físico. Derek percebeu que James havia tocado na raiz de seu verdadeiro problema, não a ignorância sobre suas credenciais, mas a arrogância fundamental que o fazia acreditar que poderia humilhar pessoas com base em suas profissões. Sarah deu um passo à frente, sua voz firme. Sensei Derek, por 2 anos eu treinei nesta academia por respeito à sua experiência, mas o que testemunhei hoje não foi ensino, foi bullying disfarçado de instrução. Outros alunos começaram a murmurar em concordância. A revelação sobre James havia mudado completamente a perspectiva de todos sobre o que haviam testemunhado. James, Derek disse finalmente, sua voz carregada de remorso. Eu me desculpo sinceramente. Para você, para Sarah, para todos aqui. Não tenho desculpa para o meu comportamento. James assentiu aceitando a desculpa com a mesma graça com que havia dominado o confronto físico. Agradecido, Derek, mas desculpa são apenas o primeiro passo. A questão é o que você vai fazer de diferente de agora em diante. Derek olhou ao redor da sala, vendo seus alunos com novos olhos. Alguns pareciam desapontados com seu comportamento, outros claramente reavaliando tudo o que pensavam saber sobre respeito e hierarquia. Eu vou mudar, Derek prometeu. Vai levar tempo, mas eu vou mudar. Foi então que Sarah fez uma pergunta que surpreendeu a todos. Sr. Washington, você consideraria dar aulas novamente? Porque eu acho que todos nós poderíamos aprender muito mais com alguém que entende que a verdadeira força vem com responsabilidade. James sorriu, o primeiro sorriso genuíno que alguém havia visto dele naquela noite. Talvez, mas não para ensinar técnicas de luta, para ensinar algo muito mais importante, que o respeito não é conquistado com cinturões ou títulos, mas com caráter. Enquanto Derek absorvia completamente a lição mais humilhante de sua vida, uma pergunta pairava no ar. Uma noite de humildade seria suficiente para transformar décadas de arrogância, ou uma mudança ainda mais profunda seria necessária para que a verdadeira justiça fosse feita? 3 meses depois, a academia havia sido completamente transformada.
James Washington não era mais apenas o zelador. Sarah Chun havia convencido o dono da academia a contratá-lo como instrutor especializado em técnicas avançadas e filosofia das artes marciais. Derek Mitchell perdeu metade de seus alunos na primeira semana após o incidente. O vídeo que Sarah havia gravado discretamente se espalhou pelas mídias sociais, mostrando faixa preta sendo humilhado por mero zelador. Sua reputação na comunidade das artes marciais foi arruinada. Sensei James, Sarah disse depois de uma aula sobre respeito e humildade, obrigada por me ensinar que a verdadeira força não precisa ser exibida para ser reconhecida. James sorriu, organizando o equipamento. A melhor lição que posso ensinar é simples. Nunca julgo alguém pela sua profissão ou aparência. Todos carregam histórias que podem nos surpreender. Derek continuou ensinando em uma academia menor, mas agora com uma humildade forcada pela vergonha pública. Ele havia aprendido da maneira mais difícil que a arrogância tem preço. Às vezes, a justiça chega silenciosamente, como uma tempestade que transforma tudo sem fazer barulho. James provou que a verdadeira vingança não é destruir seu oponente, mas mostra que a grandeza vem do caráter, não dos títulos. Se esta história te tocou, inscreva-se no canal para descobrir mais histórias sobre como pessoas extraordinárias transformam humilhação em triunfo.